Boa tarde. Estamos aqui para meditar numa história, uma parábola que Jesus conta, que é de grande utilidade para a nossa vida. Jesus estava ali na multidão, pregando contra a hipocrisia. Ele estava tendo aquele conflito ali com os fariseus, né, sobre a hipocrisia. E no meio de tudo aquilo ali, alguém da multidão grita: Mestre, por favor, diga ao meu irmão que divida comigo a herança de meu pai. Ou seja, Jesus estava falando de coisas muito importantes ali, e aquele homem talvez achou que Jesus poderia resolver esse problema. E Jesus ele responde de uma forma bem firme, dizendo: amigo, quem me pôs como juiz ou árbitro entre vocês para decidir essas coisas? Isso no verso 14 do capítulo 12 de Lucas. E aí Jesus ele faz um alerta: guardem-se de todo tipo de ganância. A vida de uma pessoa não pode ser definida pela quantidade dos seus bens. E aí Jesus ele começa a contar essa história, dizendo que um homem ele tinha uma propriedade fértil e ele produziu boas colheitas. Ele falou: poxa vida, eu fui muito abençoado aqui, foi muito bom e tudo mais, uma propriedade fértil. Eu não tenho espaço para minha colheita. É muita coisa. E aí o que ele pensou? Qual foi a ideia dele? Ele disse: já sei, eu vou derrubar os celeiros e construir outros maiores. Verso 18. Assim eu terei espaço suficiente para todo o meu trigo e meus outros bens. Então direi a mim mesmo: amigo, você guardou o suficiente para muitos anos. Agora descansa, coma, beba e alegre-se. Mas Deus lhes disse: louco, você morrerá esta noite. Então quem ficará com o fruto do seu trabalho? E o verso 21, encerrando ali essa primeira parte: sim, é loucura acumular riquezas terrenas e não ser rico para com Deus. Aqui Jesus ele fala um pouco sobre o dinheiro, sobre os bens que você adquire. E nessa primeira parte aqui, Jesus está se dirigindo às pessoas de grandes aquisições materiais. Do verso 13 ao verso 21, ele está falando para os ricos. Na próxima parte nós vamos ver o que ele fala para os pobres também, aqueles que estão em dificuldades, do verso 22 em diante. E você percebe que quando ele acaba tendo aquele sucesso, ele só se volta para ele. Como ele pode falar aqui? O que eu devo fazer? Eu não tenho espaço para toda a minha colheita. O menino entrando aí. Meu trigo, meus outros bens. Eu vou dizer a mim mesmo. Ou seja, aquele homem ele só se voltou para si. Ele não teve aquele grande sucesso e colheita e falou assim: olha, eu vou separar uma parte aqui para ajudar pessoas que precisam. Naquela época havia muitas pessoas que precisavam, viúvas, por exemplo. Outras pessoas que precisavam muito. Assim como nos dias de hoje, naquela época também tinha desigualdade social. Aquele homem só se voltou para si. Jesus ele termina a parábola dizendo que a loucura é acumular riquezas terrenas e não ser rico para com Deus. Aquele homem ele tinha acumulado riquezas terrenas, mas para com Deus ele era pobre, porque ele só pensou nele mesmo, ele só pensou no seu bem-estar, no seu acúmulo de riquezas, em mais nada e nem ninguém. Qual é a prioridade da minha vida? É a riqueza com Deus. Essa é o primeiro. Se qualquer coisa que vier depois afetar esta primeira, eu posso colocar tudo a perder. Eu devo tomar cuidado com a busca desenfreada de riqueza e acabar me esquecendo de Deus, me esquecendo do meu próximo. Porque às vezes eu foco tanto naquilo ali, eu não tenho mais tempo para Deus. Não ajudo mais as pessoas. E quanto mais eu tenho, mais mesquinho eu fico. Aqui tava tendo uma briga por herança, né? Hoje, quantos episódios hoje de brigas por herança? Quem vai ficar com a casa? O cadáver nem esfriou, igual as pessoas falam, né? E já tem gente brigando para quem vai ficar com a casa, quem vai ficar com o carro, quem vai ficar com tal dinheiro, quem tem mais direito, quem não tem. Ah, porque você cuidou, você não cuidou, eu cuidei, então eu tenho direito a mais, você não tem. E fica essa briga, se esquecendo até da dor do ente querido que se foi. Aquele rico ele era agressivamente concentrado em si mesmo. Ele não teve por nenhum momento a ideia: não, eu vou doar, eu vou dar. Ele só quer, 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 quer. E é um provérbio dos romanos, né, que diz assim: o dinheiro é como água do mar. Quanto mais se toma, mais sede se tem. A pessoa já tentou beber água salgada do mar? Eu já bebi sem querer, a única vez que eu entrei no mar. Nunca, nem cheguei perto de meio afogado, mas a água subiu assim um pouco e já... Quanto mais você bebe, mais você quer. Isso é uma pessoa com bens materiais que está longe de Deus. E aí você vai dizer: então a Bíblia ela demoniza o uso do dinheiro? Não. A Bíblia, em muitos momentos, cita histórias de pessoas que foram ricas. Jó, Jacó, Abraão. Eles eram ricos.
E 1 Timóteo 6,10 fala que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. O problema não é você ser rico. O problema é você acumular riquezas e não ser rico para com Deus, como o verso 21 está dizendo aqui. O problema é você amar ao dinheiro mais do que a Deus. Você vê pessoas que se deram mal na Bíblia porque amaram mais o dinheiro. Você vê Acã, Ananias e Safira. Acã tomou parte dos bens que não eram dele. E aí ele foi apedrejado com a família. Ananias e Safira prometeram que o dinheiro que eles venderiam da propriedade deles, eles iam doar para a igreja. E aí, na hora que o dinheiro veio nas mãos deles, o óleo arregalou e eles não foram sinceros de coração. Deram só uma parte do que deveria dar. Judas vendeu a Jesus por 30 moedas de prata. Além do fato de meter a mão no dinheiro da tesouraria do ministério ali de Jesus, né? Ele era o tesoureiro e acabava pegando um pouco para si. Eles amaram o dinheiro. Eles se deram mal por isso. Eu posso ser rico ou não? Eu posso ter dinheiro ou não? O problema é, como eu uso esse dinheiro? Eu sendo rico, eu vou colocar Deus em primeiro lugar ainda? Agur, ele ora assim, um sábio, né, de Provérbios, ele fala assim, que Deus não dê nem muito para mim, para não se esquecer dele, nem pouco, para eu não precisar roubar e fazer o que é errado. Mas que o Senhor me deu o que é necessário para viver. Agur entendia dessa forma, de que se ele tivesse dinheiro, talvez ele se afastaria de Deus. E tem pessoas que realmente não podem ter muito, por causa do caráter do coração delas. Se tornam mesquinhos. Quantas pessoas que têm dinheiro por aí? Tem pessoas que têm dinheiro que são bondosas, mas tem pessoas que têm dinheiro aí que eles não querem ajudar ninguém. Tem gente que é pobre, né? Aquela série do Todo Mundo Deu Cris, pobre e soberba, né? A Rochelle queria pagar de rica, sem ter dinheiro. E quais são as maneiras legítimas de você usar o dinheiro? Tá? Se você está dizendo que não tem problema você ser rico, mas que também você não pode usar o dinheiro de uma forma ali que você seja egoísta, você não ajude na obra de Deus, você não ajude as outras pessoas. Como eu devo usar o dinheiro? Qual é o limite? E a palavra de Deus ela tem vários indicativos. Atos 20:35, por exemplo. A bênção maior em dar do que receber. Ou seja, é um princípio de como você lidar com o dinheiro. Você tem que dar. A maior bênção é quando você ajuda alguém do que quando você recebe esse dinheiro nas suas mãos. Provérbios 21:20. Sábio possui riqueza e luxo, mas o tolo gasta tudo que tem. Princípio, você pode ser econômico. E isso é válido. Você não pode ser uma pessoa que é mão de vaca, que não ajuda ninguém, que só pensa em você, que tem como ajudar outras pessoas e não ajuda. O planejamento sábio, o livro de Provérbios 27, 23 e 24, que ensina um planejamento sábio do dinheiro, a gente tem que planejar o dinheiro de maneira sábia. Pessoas que odeiam tanto dinheiro, né, que vão pro outro extremo. Tem gente que é mesquinho e ama demais o dinheiro, e tem gente que tem meio que uma inveja de quem tem sucesso, e um ódio àquelas pessoas que estão bem de vida. E elas não planejam nada, vivem a vida do jeito que quer, recebe, gasta, se endividam cada vez mais e culpam quem tem mais. Ao invés de chamar a responsabilidade para si e dizer assim, não, estou endividado aqui, a culpa não é de quem tem mais do que eu, a culpa é que eu não estou gerenciando as coisas direito. E o melhor de todos, né, o trabalho, trabalhar, né, até porque quem não trabalha não come, quem não trabalha não consegue ter dinheiro. E uma certa vez, um homem idoso conversa com um homem jovem ambicioso. O jovem ambicioso começa a contar suas ideias para aquele homem idoso. E o idoso fala, o que você pretende fazer agora? Preciso arrumar um ofício para fazer. E aí o idoso pergunta, e depois? Eu vou juntar dinheiro para mim, né? E depois? Depois que eu juntar muito dinheiro, eu vou me aposentar e vou viver muito bem. E aí o idoso disse, e depois? E depois de tudo isso? Você pensa na sua vida futura? Será que estamos nos vendendo os nossos princípios e valores por dinheiro? Vendendo o nosso tempo com Deus por dinheiro? Vendendo o amor que nós deveríamos ter pelo próximo por dinheiro? Porque, se for assim, é melhor viver uma vida toda sem dinheiro e ter o céu, do que ter uma vida toda com dinheiro, só que não sabe administrar, não tem domínio próprio. E no final das contas, aquela frase, servir de luva, que adianta você ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Que possamos ter sabedoria ao lidar com os bens que Deus nos deu. Seja fiel no pouco, porque quem é fiel no pouco será fiel no muito. Não adianta você ser uma pessoa infiel, não é fiel nos dízimos e nas ofertas, não é uma pessoa que ajuda as pessoas sendo que você pode ajudar, né? E aí depois você fala, Senhor, eu quero mais. Mas como? Você não é fiel no pouco? Se você tiver muito, você vai ser pior. Então que possamos usar o dinheiro da melhor forma possível. Que Deus possa ser o nosso administrador. Que possamos gastar com sabedoria. E não colocar o coração completamente no dinheiro. Porque se um dia
você tiver que escolher entre o dinheiro e sua fé em Jesus, e o seu amor pelo dinheiro for muito maior, você vai largar uma vida eterna por causa de uma moeda que enferruja, por causa de um papel de dinheiro que se desvai. As moedas com o tempo perdem o valor. O dinheiro com o tempo ele vai valendo cada vez menos. Mas a vida eterna é algo que não tem como comprar. Deus abençoe você.